Olá pessoal, para mais um direto, aqui estamos para continuar a estudar a literatura, desta vez em França. Portanto, do mesmo livro de sempre, que é A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa, que escrevi, portanto, em 2017, vou passar a ler o texto sobre França e a introdução que fiz sobre este tema da literatura. Portanto, neste país, a entrada no século XX aconteceu numa fase de confusa diversidade, tornando-se difícil poder captar um panorama global da literatura francesa dessa época. Os dois movimentos, naturalismo e simbolismo, iam-se extinguindo para ceder espaço a uma nova literatura que no campo poético se iria salientar muito particularmente através da inovação operada pelos vanguardistas. Por outro lado, assistiu-se também a uma recuperação do pensamento e das formas criativas tradicionais que o espírito francês foi produzindo desde a Idade Média até então. De facto, os primeiros anos do século XX foram bastante tumultuados. Isto devido a várias causas, portanto, políticas e económicas e devido à Grande Guerra também, não é? Portanto, foram bastante tumultuados os primeiros anos do século XX no país de Rimbaud, foi o que eu aqui escrevi, porque é um dos mais conhecidos e famosos escritores franceses. E o aburguesamento reinante, outrora combatido por naturalistas e simbolistas que detestavam os burgueses, sofria então do mesmo modo uma forte oposição da massa social, constituída por operários, funcionários públicos e camponeses, agrupados em partidos e sindicatos. Portanto, aqui eles já se organizavam para se poderem defender melhor das injustiças dos governantes. Tentando regressar ao passado para relembrar o que sucedeu no campo literário, na passagem do século XIX ao século XX, depara-se, na segunda metade do século XIX, com a figura de Stéphane Mallarmé, que nasceu em 1842 e faleceu em 1898. Autor de uma obra poética relevante que iria promover uma renovação da poesia francesa. Portanto, com Mallarmé dá-se uma renovação da poesia francesa. A partir de 1881, na França, poetas, pintores, dramaturgos e escritores em geral, influenciados pelo misticismo advindo do grande intercâmbio com as artes, pensamento e religiões orientais, procuram refletir nas suas produções a atmosfera dessas civilizações. Esse movimento foi designado por decadentismo, devido à decadência dos valores estéticos então vigentes em França, é claro. Porém, a partir da publicação do Manifesto em 1886, o movimento passou a designar-se por simbolismo, tendo-se espalhado por toda a Europa. As suas características mais marcantes foram o individualismo, o misticismo, o ocultismo, o transcendentalismo, a musicalidade, porque se abusa da sinestesia, das aliterações e das assonâncias. O precursor desse movimento em França foi o poeta Charles Baudelaire, depois de publicar uma obra designada Les Fleurs du Mal, As Flores do Mal, em 1857. Os grandes expoentes desta nova tendência foram Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé,
cuja poesia assumiu um papel fundacional que cumpre acentuar. Mallarmé começou a publicar os seus poemas na revista Le Parnasse Contemporain, o Parnaso Contemporâneo, editada na capital francesa na década de 1860, portanto, na década de 60, ou seja, no ano de 1860, assim é que está certo. Correto. Entre setembro e dezembro de 1874, Mallarmé dirigiu e escreveu La Dernière Mode, Gazette du Monde de la Famille, Gazeta do Mundo e da Família, uma revista feminina, sob os pseudónimos de Marguerite de Ponty, Miss Satin, Zizi, Olympe la Négresse, entre outros, escrevia sobre moda, culinária e educação de crianças. Portanto, este escritor tinha esta tendência para se dedicar a estes temas. Utilizava-se dos símbolos para expressar a verdade através da sugestão mais do que da narração. A sua poesia e a sua prosa caracterizavam-se pela musicalidade, a experimentação gramatical e um pensamento refinado e repleto de alusões. Os seus poemas mais conhecidos são Heródias, de 1869, L'après-midi d'un faune, de 1876, que inspirou Prélude à l'après-midi d'un faune, do compositor Claude Debussy. Outras obras importantes de Mallarmé são a Antologia Verso e Prosa, de 1893, e o volume de ensaios em prosa Divagações, de 1897. Terá sofrido a influência da psicanálise, como sabemos são estas ciências que se estão a desenvolver à época, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. E, portanto, ele sofreu essa influência da psicanálise desenvolvida por Freud e também das teorias do inconsciente e da alma apresentadas pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que foi precisamente conhecido pelas teorias do inconsciente. Portanto, aquela teoria do inconsciente coletivo é efetivamente uma das teorias de Jung. Este autor destacou-se por uma literatura que se mostra ao mesmo tempo lúcida e obscura. É por isso considerado um poeta difícil e hermético, ou seja, muito fechado em si, nos seus pensamentos e, portanto, nas interpretações para compreendermos os mesmos. Esse hermetismo é preciso muita atenção e também alguma sensibilidade, não é? Nas famosas tertúlias literárias, em sua casa em Paris, na Rue de Rome, reunia-se a elite intelectual da época para sessões de leitura e conversas sobre arte e literatura. Entre os convidados encontravam-se habitualmente André Gide e Oscar Wilde. Os seus comentários críticos sobre literatura, arte e música estimularam enormemente os escritores simbolistas franceses, assim como os artistas e compositores da escola impressionista, portanto, tanto pintores como compositores, que ao final do século XIX desenvolveram uma arte espontânea em oposição ao formalismo da composição. E Mallarmé desempenhou ainda um papel fundamental na evolução da literatura no século XX, especialmente nas tendências futuristas e dadaístas. Está entre os precursores da poesia concreta, ao lado de Guillaume Apollinaire e do escritor americano Ezra Pound. E penso que esta live vai ficar por hoje por aqui, com este estudo sobre Mallarmé, e numa próxima live continuaremos. Então, até lá
e espero que tenham ficado a perceber tudo sobre Mallarmé e as suas influências, as que recebeu e as que transmitiu aos seus contemporâneos. Boa noite!